Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. E é para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não precisamos ter dúvida. O diabo, ele é o rebelde. E aquele que se rebelou e se rebela contra Deus, fazendo aquilo que desagrada a Deus. E nada é mais desagradável aos olhos de Deus do que o pecado. E ele no princípio pecou, e sua ação no mundo e na nossa vida é também nos seduzir para sermos pecadores. Sim, ele lança o pecado em nós, nos joga no pecado e quer que permaneçamos pecadores. E nós muitas vezes nos conformamos. Não, porque eu sou pecador. Sim, nós somos pecadores, mas ele, Jesus, veio para nos libertar do pecado. Nós não podemos permanecer no maligno. Não, de forma alguma, nós não podemos nos conformar com o pecado, nós não podemos nos conformar com a sujeira do mundo e nem que essa sujeira esteja dentro de nós. Porque todo pecado é iniquidade, é sujeira, é imundícia, é mal. Porque todo pecado vem para confundir os pensamentos, os sentimentos, a alma, os relacionamentos. E nós precisamos romper com o pecado. Romper com o pecado é romper com o diabo, autor e princípio de todo mal. Nós não podemos ter comunhão com ele. Você pode dizer assim, não, mas eu nunca invoquei o mal, eu nunca invoquei o diabo. Não precisa invocá-lo, e que bom que não invocou, e não invoque mesmo. Mas as suas ações estão aí, nós estamos muitas vezes correndo atrás das ações, praticando as ações, nós estamos imitando ele. Ele é o pai da mentira e nós muitas vezes estamos mentindo. Ele é o pai do mal e nós muitas vezes estamos praticando o mal. Ele semeia o mal e nós permitimos que o mal entre dentro de nós. Mas a palavra diz que todo aquele que nasceu de Deus, este não comete pecado. Por quê? Porque a semente de Deus fica nele e aí é a semente de Deus que destrói o pecado em nós. O que nós precisamos para permanecer na graça e vencer o pecado é permanecer em Deus. Por isso eu digo a você, rompa com o pecado, expulse da sua vida a ação do maligno. Diga não ao maligno, diga não ao pecado, diga não ao autor do pecado. E diga sim todos os dias a Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Nós não podemos ser indiferentes ou usarmos a graça de Deus só quando estivermos no perigo. A graça de Deus é para não sucumbirmos no perigo do pecado. Porque a graça de Deus nos previne, a graça de Deus nos guarda, a graça de Deus nos conduz. A graça da Eucaristia, a graça do sacramento da confissão, a graça da oração, da intercessão, a graça da meditação da palavra de Deus a cada dia, são os remédios que nós precisamos para combater o pecado na nossa vida, para que a semente da palavra cresça em nós, para destruir o poder do maligno. Permaneçamos em Deus, porque Deus permanece em nós para combater o mal e o pecado. Deus abençoe você.